Olá, boa noite. O Brasil tem hoje cerca de 13 milhões de desempregados. Muitos procuram os chamados bicos, que são os trabalhos informais, já que precisam pagar as contas, se deslocar, vestir, comer, enfim, sobreviver. E uma grande aliada para que estas pessoas consigam ter alguma renda é a internet. Aliás, em alguns casos, o negócio dá tão certo que vira o trabalho fixo. Em algumas situações, o crescimento é tamanho que o bico vira uma empresa e a pessoa que estava desempregada passa a ser um empresário. O e-commerce, que é o comércio na internet, tem crescido cada vez mais. E este é o tema do Realidade em Pauta de hoje. Empreendedorismo digital é realizar a venda de produtos e serviços pela internet. E este é o caso desta empresa que decidiu montar uma loja virtual de pendrives personalizados. Para mim, eu sempre quis ter um negócio próprio. Mesmo trabalhando em empresa, trabalhei durante 16 anos numa empresa aqui da região aqui. E mesmo trabalhando lá, eu já tinha isso comigo de ter alguma coisa, fazer uma renda extra. No caso, todo mundo fala, trabalho numa fábrica e tem uma renda extra. O desafio agora era descobrir com que trabalhar. Já trabalhei com cesta de café da manhã, com um negócio de telemensagem, tudo que você imaginar. Tipo assim, eu tentei várias coisas. E há 6 anos pra cá, eu inventei esse negócio de entrar na internet. Montei uma loja virtual, eu tinha um pouco de conhecimento, montei a loja e fiz o que todo mundo faz. Comecei a pegar produto de tudo que é tipo e colocar na loja. E-commerce é assim que é chamado o comércio eletrônico. Então, se eu não estiver na internet hoje, seja com um site, uma página no Facebook ou alguma outra mídia social, a gente não existe para muita gente, né? Então, eu preciso tem várias ferramentas, vários canais que a gente pode trabalhar na internet de forma gratuita, inclusive, que ajuda a ter essa presença e esse trabalho de contato com o cliente, divulgação para o cliente, relacionamento com o cliente também. Segundo a Ebit, em parceria com a Elo, em 2017 o faturamento do comércio eletrônico chegou a mais de 47 bilhões de reais, o que representa um aumento de 7,5% em relação a 2016, que registrou pouco mais de 44 bilhões de reais. Por isso, a ideia do Alan de abrir uma loja virtual foi muito boa. O desafio mesmo foi descobrir o que e como vender. Então, eu queria fazer uma grande loja, vendendo tudo produto. E eu vi que depois de 2, 3 meses, eu vi que não era isso o correto. Aí o que acontece? A gente acabou descobrindo um nicho de mercado, aí a gente tirou todos aqueles produtos que a gente tinha na loja e começou a focar exatamente só nesse produto. Foi aí que a loja virtual começou a crescer. Cresceu tanto que precisou de um espaço físico. O legal de trabalhar em casa é por causa que é bem mais barato, né? A gente tentou ter uma empresa, um escritório fora, no centro da cidade, ficamos uns 6 meses e o custo não, assim, foi alto e o espaço lá não favoreceu em nada, não agregou diferença nenhuma para nós. Então a gente voltou para a nossa casa e ampliamos melhor aqui, investimos mais aqui. E aí, sem o aluguel, sem os gastos que nós tínhamos lá, a gente poderia melhorar cada vez mais, né, o equipamento que nós tínhamos aqui. Tem esses modelos de cartão aqui, ó, que é tipo um cartão de visita que você pode colocar dentro da sua carteira e levar para onde você quiser. E os modelos mais básicos, os modelos mais simples, com caixinha de plástico, até os modelos mais sofisticados, que são caixas de madeira. Alan, o seu carro-chefe é o pendrive, mas você também trabalha com outros produtos, não é isso? Sim. Apesar do carro-chefe nosso ser o pendrive, a gente começou a diversificar um pouco os nossos produtos para a gente conseguir atender mais empresas, né? Hoje, o Alan se dedica exclusivamente à loja virtual. Com os rendimentos do negócio, consegue bancar as despesas da família e ainda conseguiu contratar funcionários. E para quem também tem o desejo de empreender na internet, o Sebrae oferece dicas valiosas. Todas as pessoas que pretendem empreender, elas têm que entender que tudo depende muito de planejamento. Eu bato muito nessa tecla porque realmente a gente vê muito negócio começar na vontade, né, que as pessoas têm muita vontade de empreender, de ter o próprio negócio, de poder ser
crescer, né, nesse ramo, mas não se planejam antes. Então elas vão descobrir os detalhes do negócio, né, as características, inclusive, do negócio, já com o negócio rodando. E aqui no estúdio eu tenho o prazer de receber Edmeia Medeiros Lavor, que é pesquisadora em Ciências Sociais Aplicadas. Seja muito bem-vinda, boa noite. Obrigada, boa noite. É um prazer recebê-la aqui para falar de um tema tão importante, né, que é a internet, o avanço, como a internet tem se tornado uma oportunidade de negócios, né? A gente percebe alguns dados da e-commerce de 2018 apontam que o setor ele cresceu 47,5% só no ano passado. Ou seja, é um setor em expansão, né? Porque a internet é uma grande oportunidade, tem se tornado uma grande oportunidade de negócio. Sim, realmente a internet nos últimos 4 anos, ela teve um avanço substancial em números e ela representa uma grande oportunidade porque ela é uma ferramenta de comunicação e informação. Nesse sentido, ela alcança todas as pessoas, tanto quanto as pessoas que estão querendo desenvolver algum trabalho, quanto as pessoas que estão, assim, são potencial de consumo para esse trabalho, ou esse serviço, ou esse produto. Nesse sentido, faz esse link entre esses dois interesses, vou chamar assim, importante para o mercado, principalmente para aqueles que querem empreender. E quando a gente fala de empreendimento, a internet é um campo em que o valor a ser investido é bem mais baixo do que em outros setores, né? Esse pode ser um dos fatores que faça com que ela seja tão procurada? Esse é um fator, porém empreender não é só procurar, de repente, uma opção barata. Empreender, ele já, como dizia Schumpeter no início do século XX, já lá atrás, né, empreender ele é necessário para o mercado. Empreender requer assim um empenho, requer responsabilidade, requer empenho no sentido de preocupar com o seu consumidor, que embora nessa situação do virtual ele não esteja à sua frente, mas ele está do outro lado de uma forma virtual, como é o caso. E isso não dispensa a responsabilidade desse empreendedor. Portanto, na hora de avaliar o negócio em termos de ter uma consistência, é necessário olhar todos esses pontos. É preciso fazer uma análise de conhecimento, né, do ambiente que você vai ser inserido. É interessante você falar de responsabilidade ao empreender, né? Uhum. Porque diferente de outros nichos, né, outros setores em que você tem o contato direto com o consumidor, né, ou seja, físico, né, com o consumidor, a ideia da internet pode trazer uma noção de que você pode se aventurar nesse espaço. Não Mas é bem assim. Não é bem assim. O ambiente virtual, ele dá mesmo essa sensação de distanciamento e que não é verdadeiro. Você tem uma proximidade, sim, com o seu consumidor. E, nesse sentido, existem responsabilidades legais, existem direitos desse consumidor e esse fator ele é importante porque uma situação que poderia ser uma opção de trabalho pode ser um problema que venha causar por não se preocupar com esses detalhes, com essa questão da responsabilidade e com o seu consumidor. Quando a gente fala desse ambiente que é a internet, né, é um ambiente em que todos sabem alguma coisinha, né, desse processo todo, mas ter esse conhecimento formal ao estabelecer qualquer tipo de comércio ou, enfim, iniciativa profissional ali neste ambiente, é interessante que você tenha essa qualificação. Sim, quando você vai fazer uma proposta de venda de um conhecimento teu, seja ele um profissional técnico ou seja algo personalizado, uma habilidade que você possui, você precisa, assim, de repente, expandir esse seu conhecimento, tanto na sua área técnica quanto na sua área de ambiente virtual. Na área técnica, é preciso você avaliar o seu negócio, conhecer bem o seu produto ou o seu serviço. Você precisa avaliar o que você vai oferecer. Uma ferramenta bastante utilizada é o modelo Canvas, que é um modelo de plano de negócio. Então, ele vai trazer a esse provável empreendedor uma análise prévia de viabilidade, ou seja, ele vai ter assim 4 perguntas básicas que ele vai colocar ali. O que ele vai oferecer? Qual é o valor agregado desse seu produto? Depois ele vai avaliar como ele vai fazer isso, né? Quais são as suas atividades principais, quais são os seus recursos necessários, né? E
também para quem ele vai oferecer esse seu produto, esse seu valor agregado. Onde está, qual é o nicho de mercado que você vai preencher, ou você vai trabalhar, ou se vai ser um mercado em massa, como você vai se relacionar com esse consumidor, onde ele está. É preciso todo um trabalho de pesquisa também. E depois, a última pergunta do quanto, né? Quanto você pretende investir, quanto você vai ter que disponibilizar em recursos, se necessário ou não. E depois também uma projeção dessa receita, dessas vendas. Será que essas vendas vão acontecer? E precisa-se de uma pesquisa também de mercado, né? Buscar, já que você já traçou esse perfil, você vai buscar então onde ele está, vai criar uma forma de pesquisar, criar um questionário, fazer essa pesquisa para que você possa também ter assim uma resposta dessa demanda desse serviço. Aí sim você está tecnicamente já reuniu as informações que você precisa sobre como você vai atuar, o seu produto, os seus recursos, o seu possível potencial consumidor, os seus custos, né, a sua planilha de custos e também uma possível receita. Aí você está pronto para começar a pensar, então, como eu vou inserir isso na internet ou como eu vou procurar esse parceiro para o trabalho. Marketing online, desenvolvimento de aplicativos, designer, produção de conteúdo, programação. São só algumas das profissões com mais demanda pela internet. E agora a gente vai conhecer a história do Lucas Leite, que é um jovem com menos de 30 anos que teve a ideia de vender mais nas plataformas virtuais um aplicativo capaz de reduzir os custos de empresas em relação ao armazenamento de dados da rede. Quem procura oportunidades de negócios em plataformas virtuais deve estar atento para não cair em furadas. Ofereciam para a gente lojas virtuais e sites, para a gente vender através da loja virtual e do site. Mas a função principal era levar pessoas, que era o marketing multinível, né? Você colocar pessoas na sua rede para você ganhar cada vez mais. Então, você acaba focando no levar pessoas. A loja virtual ou vender, você acabava desistindo daquilo. Alan, quanto você perdeu nessa brincadeira aí de investimento? Na época foi em torno de uns 5 ou 6 mil reais na época. Isso faz uns 14 anos mais ou menos. E o que você aprendeu com isso? Eu aprendi que a gente tem que, quando você quer investir em alguma coisa, você tem que sempre pesquisar a empresa, às vezes, que você está investindo, se for num caso de marketing multinível. Dependendo da área de atuação que você quer seguir, verificar, estudar, ver as possibilidades, ver se você tem capital para fazer isso. Um exemplo de golpes que podem acontecer neste segmento é o crime de pirâmide financeira, que por vezes vem disfarçado de marketing multinível. O marketing multinível ele tem uma característica diferenciada. O marketing multinível, você tem uma rentabilidade mediante um comissionamento, a venda de um produto ou um serviço ao consumidor final. Não se obtém receita exclusivamente em decorrência da indicação de novos ingressantes no sistema. A pirâmide financeira, a receita, ela vem única e exclusivamente de novas pessoas que vão entrando no sistema. O assunto é grave e vem sendo investigado pelo Ministério Público. Via de regra, as consequências são desastrosas. A pessoa faz um investimento, ela é angariada a fazer um investimento financeiro, um aporte para a empresa. E é dirigido a ela uma promessa de ganho. Geralmente, ela faz um aporte de 5, 6 mil reais e tem uma promessa de ganho de 30 mil reais. O e-commerce tem crescido cada vez mais. A quantidade de consumidores ativos no país passou de pouco mais de 43 milhões de clientes em 2016 para mais de 55 milhões no ano seguinte, o que representa uma alta de 15%. Para esta pesquisa, foram considerados clientes ativos, os brasileiros que realizaram ao menos uma compra digital durante o ano. E para quem deseja entrar neste mercado, existem cursos oferecidos pelo Sebrae ou ainda pela Câmara do Comércio Eletrônico. Muitos destes cursos são gratuitos e têm o objetivo de capacitar os novos empreendedores. O primeiro fundamental é um plano de negócios. Esse é o fundamental.
Segundo, eu acho que o interessado em entrar no comércio eletrônico, ele não adianta querer competir com grandes moda acessórios, por exemplo, porque ele vai se desiludir e vai desistir logo. Ele tem que procurar um nicho de mercado, o seu nicho de mercado, aquilo que ele sabe fazer, aquilo que ele tem habilidade, aquilo que encanta ele para que ele se motive e comece a trabalhar. Não se iluda que o comércio eletrônico é muito mais difícil que o comércio físico. Ele tem que se capacitar bastante. O que nós fazemos é iniciar essa capacitação. Quanto ao perfil dos compradores, o relatório da Ebit, que estuda a reputação de lojas virtuais, mostrou que existe uma alta porcentagem de mulheres que compram online. Foram 50,6% contra 49,4% de clientes do gênero masculino. O comércio eletrônico é inovação. Tá? Então, o que você puder para melhorar a apresentação do seu produto, a forma de você se comunicar com o seu cliente, ter um pós-venda, sabe? O pós-venda é super importante. Fidelizar o cliente. E para quem quer começar a empreender, mas não tem capital, uma alternativa é encontrar os chamados anjos, que são pessoas dispostas a investirem no seu negócio, como é o caso do João Klepler. Nós investimos em gente. Imagina uma corrida de cavalo, a gente aposta no cavalo, não é? Porque a cavalo tal, no nosso caso, quando a gente investe, a gente aposta no jockey, que é a pessoa. Então eu invisto no empreendedor que consegue provar que ele vai fazer aquilo que ele está dizendo que vai fazer. E neste caso, quem conseguiu provar foi o Lucas Leite, de apenas 28 anos, fundador da Clean Cloud. Eu e um colega trabalhávamos numa empresa que gastava muito dinheiro, quase 100 mil dólares na nuvem, e recebemos a ordem de ajude a diminuir isso. A gente estudou durante muito tempo, conseguiu reduzir esse custo de 100 para quase 30 mil dólares, uma redução de 60%, 70%. E pensamos, se uma grande multinacional americana tem essa dificuldade, imagina as empresas no Brasil, grandes, médias e pequenas aqui. Então a gente criou uma plataforma que ajuda de forma automática a identificar esses erros, esses problemas e ajudar o cliente a resolver. Assim como no caso do rei do pendrive, quando a empresa do Lucas começou, ele estava empregado. A gente iniciou com um investimento pessoal do nosso tempo, então a gente trabalhou na empresa sem salário, sem nada, para fazer ela começar a crescer, e a gente sentiu necessidade de mais dinheiro para trazer funcionário e para poder se dedicar ainda mais, e a gente foi atrás de fundos de investimento. Um deles é a Bossa Nova, que a gente conheceu por intermédio de alguns amigos em comuns, que eles fazem investimentos que a gente chama de investimentos anjo, são os investimentos iniciais nessas startups. Eles colocaram 100 mil reais na gente e com esse dinheiro a gente conseguiu focar 100% do nosso tempo e começar um time que hoje toca a Clean Cloud. Que cada investidor anjo ele tem uma tese, só investe em negócio de saúde, educação, transporte. Dependendo do seu segmento, procure um investidor anjo que esteja no seu segmento e no seu estágio. Tem investidor anjo que investe no começo, quando sua jornada está um pouquinho mais para frente. Então procure esse tipo de investimento que não é empréstimo. É um investimento que ele é no risco do negócio. Se der certo, ele ganha. Se der errado, ele perde. E a gente volta aqui para a nossa conversa com Edmé Medeiros Lavor, que é pesquisador em ciências sociais aplicadas. Edmé, no primeiro bloco nós falávamos um pouco sobre a importância de se elaborar um plano de negócios para o estabelecimento de qualquer tipo de iniciativa, mesmo nas redes sociais, né? Ou seja, né? Na plataforma virtual, né? Como um todo, né? Agora, plano de negócio é apenas o primeiro passo. Existem outros passos principais para a gente começar uma loja virtual, por exemplo? Bom, uma loja virtual, ela é um negócio como outro qualquer. A partir do plano de negócios, criar uma loja virtual requer que você, em primeiro lugar, você não vai estar no local físico, você vai estar no espaço virtual, que é o mesmo empreendedorismo. Apenas o local é que vai reduzir os seus custos físicos. Porém, você vai ter os seus custos inerentes à questão virtual. Por exemplo, a escolha de uma plataforma onde você vai montar a sua loja virtual. Você vai encontrar diversas oportunidades de trabalho dentro das plataformas. Tem plataformas grandes, consolidadas, e outras menos consolidadas, mas todas vão te fazer propostas e que têm custos.
algumas poderão até de início oferecer gratuidade por um período, porém, a partir de um número X de vendas, ela vai começar a ter um custo sobre as suas vendas. Tem um custo mínimo, né, para iniciar qualquer tipo de negócio. Existem pequenos contratos. Quando você vai contratar uma plataforma, você vai se ligar a ela, você vai ter, no mínimo, um custo de elaboração dessa loja virtual, esse programador que vai fazer esse trabalho para você. Algumas plataformas oferecem isso já dentro do pacote, então o pacote pode ser de início pequenas mensalidades e que você vai tendo um relacionamento. Isso depende de você fazer uma pesquisa e contatar essas plataformas para que você possa fazer, então, a seleção da melhor opção para você. Lembrando sempre que é uma responsabilidade quando você assina um pequeno contrato ou você se alia a uma plataforma. E é uma vantagem, né? Você poder ter essa possibilidade de iniciar com um custo mais baixo ou até gratuito, né? Isento em algumas plataformas e crescendo esse valor conforme também pode ir crescendo também a renda, né, do negócio. Sim. Tendo sempre em mente a responsabilidade como empreendedor e do que esse contrato vai se desdobrar ao longo do tempo, para que você não seja pego de surpresa com custos adicionais e que você, de repente, não estava prevendo. Não é tão fácil vender assim, existe, apesar de um grande número de vendas pela internet, as pesquisas mostram que da população nós temos apenas 25% das pessoas que compram pela internet. Então é um mercado em expansão e tem espaço para expandir. Porém, existe muita insegurança com relação a dados, né? As pessoas têm receio pela segurança. Então, esse é um ponto importante, você ter uma boa plataforma para que você possa oferecer isso ao seu consumidor. Segurança na hora de efetuar uma compra, para que você não perca esse cliente ou que ele não tenha um desdobramento de comentários negativos a respeito da sua loja virtual. É necessário, claro, essas plataformas que sejam seguras, já que tem dados sigilosos muito importantes do cliente, né? Obviamente, Sim, né? plataformas, elas têm já um composto que está inserido a segurança. Por isso é importante ter uma plataforma, porque se você se aventurar muito sozinho, você corre o risco de não oferecer essa segurança ao seu consumidor. Agora, quem não quer iniciar do zero enfim, uma área de negócio, tem como se filiar a algum negócio já existente na internet, né? Também é uma opção. Muitos profissionais que dominam muito o seu ramo de trabalho, a sua técnica, a sua área, eles querem trabalhar tipo homework. Então, eles vão oferecer o seu trabalho. Conhecimento, ele é um bem da pessoa. E isso é valorizado em termos de comércio. Você pode sim vender o seu trabalho, a sua especialização. Por exemplo, um professor pode fazer videoaula, um advogado pode oferecer consultas virtuais, profissões como legislação de contabilidade também. Então, existem muitas profissões, e não só essas mais técnicas. Por exemplo, na área de turismo, viagens, né? É um ramo em expansão no Brasil, porque o Brasil é um país turístico. E tem muita gente com homework nessa área de atuação. E que é uma grande opção de trabalho, sim. E esses profissionais, às vezes, já saíram da corporação, de empresas, e que dominam muito o seu ramo de atividade, e que podem, sim, trabalhar por conta própria, no seu home office, fazendo o seu horário, e, às vezes, tem até mais sucesso do que quando estava dentro de uma corporação, porque ele pode expandir e ele, conhecendo muito bem o seu trabalho, ele pode usar isso em seu favor. Ele pode aproveitar aproveitar essa liberdade de negócios, isso, né? E ele pode, assim, ter um bom retorno financeiro. Muito obrigada pela nossa conversa, por essa entrevista, por compartilhar seu conhecimento conosco. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e falando desse assunto tão importante, que vai, assim, ao encontro dos interesses da população, porque como você mesmo falou, a questão do desemprego é gigante e o empreendedorismo, ele preenche bem, sabendo ser usado com responsabilidade e com conhecimento, ele vem sim preencher esse espaço
do emprego formal. Ele é um emprego que se transforma em consolidado na vida das pessoas pela sua importância no mercado. O Realidade fica por aqui. Você pode rever esse e outros programas no nosso site, novotempo.com/jornalismo. Boa noite para você, até o próximo programa.